Olá, queridos, graça e paz. Espero que você esteja bem nesse período de isolamento social devido ao Covid-19. Eu quero, diante desse momento, diante dessa situação que o Brasil está vivendo, a humanidade de um modo geral, vários países assolados por esse coronavírus, eu quero trazer uma palavra para o teu coração, encorajar você através da vida do salmista Davi. Eu quero compartilhar com você o Salmo 37, versos de 1 a 5, que diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E agora o versículo 5, que eu quero frisar nesse momento em que estamos sendo assolados, afligidos por um vírus, por um inimigo invisível. O versículo 5 diz assim: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse é o momento, queridos, que nós estamos vivendo de intensa aflição, de intensa preocupação, momentos difíceis, preocupados se fazemos parte de um grupo de risco, mas isso tem tirado o sono de muita gente. Mas eu não estou aqui para endossar esse problema, mas eu estou aqui para trazer uma palavra de descanso, de refrigério, de alento para você. O salmista ele nos deixa muito tranquilos quando ele diz para entregarmos o nosso caminho ao Senhor. E eu quero deixar para você esta frase: deixe Deus cuidar dessa aflição que você está vivendo hoje. Deixe Deus cuidar desse momento que o Brasil está vivendo. É claro que nós precisamos tomar todos os cuidados, as medidas preventivas, o qual o Ministério da Saúde, os governos municipais e estaduais têm deixado, mas nós precisamos também confiar em Deus. Saber que se o Senhor não nos guardar, ai de nós. O próprio salmista nos diz que se o sentinela, o vigia, não cuidar da casa, não cuidar da sua família, se ele não entregar isso confiando em Deus, tudo isso será em vão. Toda a vigilância, toda a atenção, todo o cuidado, todo o remédio, todos os exames, todo isolamento social, se nós não associarmos os cuidados que precisamos ter com entregar o caminho nas mãos de Deus, tudo isso será em vão. Então eu quero dizer para você que além do cuidado que você precisa ter, você precisa confiar em Deus. Esse é um termo, confiar em Deus, é uma prática que nós temos diante da Bíblia, confiar em Deus. E a confiança em Deus nos remete a algo um pouco mais profundo, que é a aprovação. Nós estamos sendo, nesse momento, provados pela nossa fé, para que possamos perceber de que forma nós vamos encarar isso. Qual a maneira que nós vamos encarar esses problemas? E essa palavra provação, ela nos remete a duas questões também fundamentais, que é a obediência e fidelidade e fé em Deus. Obediência, fidelidade e fé em Deus. E a Bíblia nos conta vários exemplos de pessoas que foram testadas, foram provadas, pessoas que passaram por momentos difíceis, pessoas que tiveram que enfrentar provações, momentos de crise, conforme nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo momentos difíceis, aflições, e a crise está batendo à nossa porta, e nós precisamos entender que
temos que ter fidelidade e fé em Deus e precisamos ser obedientes à palavra do Senhor, claro, resguardando, eu não quero ser leviano, nos resguardando com todos os cuidados que a medicina diz que temos, que nos guardar. Mas eu quero trazer uma palavra do Senhor Jesus no Evangelho de João, no capítulo 16, verso 33, que ele diz assim: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se o Senhor Jesus diz que nós vamos ter aflições, nós estamos passando por uma agora, mas nós temos que ter bom ânimo. Nós precisamos confiar em Deus. Nós temos que saber que por todas as medidas que vamos tomar de segurança, se nós não entregarmos isso nas mãos do Senhor, será em vão. Porque aquele que confia em Deus, ele sabe que a sua vida depende de Deus. É claro que ele tem o médico, ele tem os especialistas, ele tem a medicina a seu favor. Mas nós precisamos confiar e ter fé o suficiente para entender que o nosso Deus, ele está acima de tudo isso. E é Ele quem coordena todas as coisas, é Ele quem protege, é Ele quem dá a vida, é Ele quem dá a cura. E é isso que eu quero que você pense. É isso que eu quero que você medite. Nós temos um exemplo na Bíblia, para muitos conhecido, muito conhecido, que é Sansão, livro dos Juízes. Sansão foi uma pessoa que foi provada pela desobediência. Ele tinha tudo a seu favor, mas a desobediência de Sansão fez com que ele enfrentasse muitas dificuldades. Se ele tivesse sido uma pessoa obediente à voz de Deus, e eu digo isso, obediente, né, no momento que nós estamos vivendo, não é só a obediência à voz de Deus, mas eu tenho visto nas redes sociais pessoas questionando sobre a igreja fechar as suas portas ou não por causa do momento que estamos vivendo. Momento de crise, momento de aflição. Temos pessoas favoráveis ao fechamento da igreja, temos pessoas que não são favoráveis. E é uma discussão que não vai terminar nunca. Mas eu quero deixar isso muito bem claro. Se Sansão tivesse sido obediente a Deus, ele não teria enfrentado as dificuldades que ele enfrentou. Então a desobediência, no nosso caso, que estamos vivendo hoje, é uma desobediência a Deus, é uma obediência ao poder público, é uma série de fatores que nos leva à desobediência, que isso pode nos levar a enfrentar duros tempos, dificuldades, momentos difíceis, de muito maiores aflições. Mas que nós possamos fazer diferente do que Sansão fez. E não sermos provados por causa da nossa desobediência. Obedeçamos a Deus, obedeçamos ao poder público, enfrentemos tudo da maneira que precisamos. Esse isolamento social é necessário. Eu estou na igreja transmitindo esta palavra para você que vai ouvi-la, mas a nossa igreja optou por ouvir a voz de Deus e estar submissa às autoridades, assim como várias outras igrejas. Eu respeito os que fizeram e estão fazendo de forma contrária. Mas a desobediência traz duras dificuldades. E nós temos um outro exemplo, porém diferente de Sansão. 3 jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego, foram jovens que passaram por provações, mas eles passaram por provações por causa da sua obediência. E eles passaram essas provações e venceram essas provações porque foram obedientes a Deus. Porque eles seguiram as orientações dadas pelo poder o qual eles estavam submissos na Babilônia e também obedientes a Deus.
Claro que o poder que eles estavam submissos na Babilônia, que era o rei Nabucodonosor, eles em momento algum feriram a palavra de Deus. E o que eu quero frisar nesse momento é que, se você faz parte de uma igreja que está com as portas fechadas, essa igreja certamente está submissa à voz da autoridade do município, do estado, da nação. E isso nós não estamos ferindo a palavra de Deus. Em momento algum nós estamos ferindo a palavra de Deus, até porque fechar uma igreja, isso é impossível. Nós estamos fechando templos. Eu sou a igreja, tanto que eu estou pregando uma palavra para você, por vídeo. Eu sou a igreja, você é a igreja. Fechar uma igreja, isso será impossível. Nunca conseguiremos fechar uma igreja, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é o noivo, Ele é o Senhor, o dono da igreja, e nós somos a noiva, a igreja do Senhor Jesus. Portanto, queridos, se a discussão está em fechar ou não um templo, não perca tempo. Viva a Deus, pregue a palavra, faça o que eu estou fazendo. Pegue um celular, pegue uma câmera, grave uma palavra de encorajamento, mas não desobedeça a Deus, não desobedeça às autoridades que têm o conhecimento da saúde, da ciência, estão orientando a população para que a população não pereça. Provação de fidelidade e de fé nós enfrentamos o tempo todo. E eu quero dar o exemplo de Abraão, um homem que passou por uma prova, e essa prova de fidelidade e a fé em Deus fez com que ele tivesse uma surpresa de Deus, uma surpresa agradável, o amor de Deus. A obediência de Abraão a Deus em sacrificar o seu filho Isaque, que obviamente o Senhor não queria que ele fizesse isso, a obediência e a fé em Deus fez com que, no fim de tudo, Abraão percebeu que valia a pena, de fato, servir ao Senhor. Eu quero que você, ao findar esse período que nós estamos vivendo de isolamento social, e quando nós vencermos esse coronavírus, você vai perceber que obedecer a Deus e ter fé nele valeu a pena. Que o Senhor não está requerendo o Isaque na sua vida. O Senhor apenas está provando a nossa fé. Vamos enfrentar alguns momentos ainda, alguns momentos que, segundo o Ministério da Saúde, haverá um pico, talvez no mês de abril, mas vamos orar para que isso não aconteça, vamos orar para que o Senhor intervenha, mas nós não podemos esmorecer, nós não podemos deixar que as circunstâncias as quais nós estamos vivendo hoje nos coloquem em xeque, tire de nós a fidelidade e a fé em Deus. Temos também Pedro e Paulo, os dois grandes apóstolos do Senhor Jesus. Temos o profeta Elias, homens que passaram por provações por causa do amor à obra de Deus. Homens que enfrentaram lutas, provações, perseguições por causa da obra de Deus. Mas eles não deixaram a sua missão de pregar a palavra de salvação. A igreja, ela jamais fechará suas portas, porque se nem o inferno prevalecerá contra a igreja, quem dirá as coisas naturais? E eu estou aqui para dizer para você, você é a igreja do Senhor Jesus. E você está sendo, neste momento, provado. E você precisa mostrar para o Senhor, você precisa mostrar para você mesmo que você tem fé. Fé em Jesus e que você vai continuar crendo neste momento, nessa palavra de salvação. Mas diante de tantas pessoas que eu disse, Sansão, Abraão, Pedro, Paulo, Elias, nenhum deles, ninguém mais na Bíblia, foi tão provado como o próprio Senhor Jesus Cristo.
Ninguém foi tão provado quanto o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele foi provado e ele assumiu sobre si a nossa sentença de morte. Imagine você que Jesus morreu na cruz, assumiu sobre si a nossa sentença de morte, carregou sobre si as nossas feridas, a nossa maldições e feridas que eram nossas, e agora nós estamos sofrendo, chorando, aflitos, apreensivos. Eu encontro com pessoas que estão extremamente estressadas por causa desse vírus. Temos que nos preocupar? É claro. Mas se o Senhor Jesus levou sobre si todas as aflições e ele sofreu horrores, para que nesse momento nós expressássemos a nossa fé nele, queridos, nós podemos ficar preocupados, ter algumas tensões, sim, mas eu estou vendo pessoas descontroladas. A palavra é essa, não tem outra. Descontroladas. Ora, se Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, se ele levou sobre si as nossas dores, carregou as nossas feridas, a nossa maldição e a nossa sentença de morte estava sobre ele, eu preciso descansar no Senhor agora. Eu preciso fazer o que o salmista diz no capítulo 37, no verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Eu preciso confiar no Senhor. Então, amados, nós precisamos enfrentar esse momento de cabeça erguida, joelho no chão, para fortalecermos a nossa fé, fortalecermos os nossos irmãos. E esta palavra que vem para o teu coração nessa noite, ou nessa manhã, nessa tarde, momento que você estiver ouvindo, seja para você descansar em Deus. Seja para você confiar que todas as dores, os sofrimentos que Jesus passou por nós e no nosso lugar, foi para que nós confiássemos nele e vencêssemos as nossas aflições. Haverá um dia que nós não teremos mais dores e aflições. Esse dia ainda não chegou. E esse lugar também não é aqui. Mas nós temos que ter esperança, confiança, para que caminhemos para esse lugar onde não haverá dor, não haverá choro, pranto, ranger de dente, não haverá morte, não haverá mais coronavírus. E nós precisamos confiar em Deus. Continuar confiando em Deus. Nós estamos sujeitos a todo tipo de provação. Todas. Mas nunca devemos nos esquecer que mesmo passando por essas provações, todos os dias, ano a ano, nós somos mais do que vencedores por causa de Cristo, que nos amou primeiro e se entregou em nosso lugar para que a nossa confiança nesse momento estivesse nele, em Jesus Cristo, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Deus vivo. Que essa palavra, querido, traga ao teu coração alento. Eu termino por aqui, deixando essa palavra de encorajamento para você, para que você, em meio a essa aprovação, você seja aprovado. Você possa passar por ela. Você possa vencê-la. E que essa aprovação seja para você a sua prova de obediência e fidelidade e fé em Deus. Obediência, fidelidade e fé em Deus. Que possamos passar por isso juntos, orando, confiando em Deus e sendo solidários, obedecendo às regras de cuidado com a saúde, desse isolamento social que nós não sabemos até quando irá, mas nós precisamos confiar em Deus. Precisamos obedecer. Precisamos explicitar a nossa fé. Queridos, que Deus te abençoe.
que você tenha dias melhores. Confie em Deus. Confie em Deus. Guarde a sua saúde, cuide da sua saúde. Tome todas as precauções necessárias, mas tenha fé em Deus. Seja fiel à palavra de Deus. Seja obediente a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você tenha dias abençoados, que você e toda a sua casa sejam abençoados em nome de Jesus.